Saudações, pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo do Sorria, você está sendo terapeuteado. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Priscila e eu sou terapeuta holística. E eu queria começar esse vídeo falando algo que talvez seja o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, que é, eu sou um ser humano. Eu sei que isso pode estar parecendo loucura, mas é isso. E por que eu decidi entrar nesse tema? Eu tinha definido um tema para esse vídeo que seria Você é o suficiente? A gente vai falar disso sim ao longo desse vídeo, mas eu tô meio blé, a minha garganta tá um pouco arranhando e por conta disso eu não queria gravar esse vídeo porque ele não ficaria de acordo com as minhas expectativas, ele não ficaria perfeito. Então, eu decidi refletir um pouquinho e aceitar que eu sou um ser humano. Ou seja, sim, eu vou ter dias ruins. E eu queria trazer isso para vocês também, para vocês terem essa reflexão de tá tudo bem você ser um ser humano. Tá tudo bem você ter dias ruins, tá tudo bem você errar. Porque é comum. E a gente tem um hábito muito feio de se cobrar demais, de se exigir demais, e a gente acaba esquecendo que a gente é só um ser humano, então a gente vai ter falhas, a gente vai ter problemas, porque a gente está em constante evolução. E a gente tem ali a falsa ideia de que quando a gente para de se cobrar, quando a gente para de colocar tanta expectativa em nós mesmos, é como se a gente fosse parar de evoluir. Mas, pelo contrário, é aí que começa a evolução de uma forma mais leve. Porque a vontade de evoluir vem do ser, vem da essência, vem de dentro da gente. E quando a gente se cobra demais, a gente torna esse processo muito mais pesado. Então, essa falsa ideia de que a autocrítica, a autocobrança, a expectativa em si mesmo te torna alguém melhor é basicamente isso, uma ilusão. Então, eu só queria dizer que tudo bem você ser um ser humano e que você não precisa ser extraordinário ou perfeito para fazer a diferença ou para ser alguém na vida. Tá tudo bem você ser você ser o suficiente. Se permita errar para que você possa aprender com esses erros. E um outro comportamento muito comum da gente também, e eu me incluo nesse padrão, é da gente não querer começar de baixo, é da gente não gostar de não saber fazer algo. Então a gente quer começar logo do topo. Só que ninguém começa do topo, ninguém começa sabendo fazer. É aquele velho ditado, né? Ninguém nasce sabendo nada, a gente vai aprendendo ao longo da vida. E por conta disso, eu queria trazer uma história pra vocês. Eu sempre quis fazer maionese caseira. Sabe aquela maionese com leite, óleo? Porque a minha família, minha mãe faz uma maionese muito boa, minha irmã faz uma maionese muito boa. E eu queria saber fazer essa maionese. Só que eu nunca me atrevi, até o determinado momento, né, a fazer essa maionese porque na minha cabeça era muito difícil. Até que depois de um determinado tempo lá, mais de um ano morando sozinha, eu falei, tô com vontade de fazer a maionese, vou fazer a maionese. Botei lá, fiz tudo que nem minha mãe me ensinou, botei no congelador, temperei tudo bonitinho. E aí, vocês acham que ficou boa a minha maionese? O gosto, gente, tava uma delícia. A minha maionese ficou maravilhosa. Mas era sopa, ela não pegou ponto, era sopa. E hoje em dia, né, daí eu fiz aquilo lá, fiquei frustrada, congelei, tentei salvar de várias formas e não consegui. Por quê? Porque era a primeira vez que eu tava fazendo. E depois eu fui fazendo, fui acertando aos pouquinhos, errava nisso, daí na próxima vez eu já não errava. Na segunda vez que eu fiz, acertei no ponto, errei em outra coisa. Então, e hoje em dia eu faço essa maionese caseira com muita facilidade e sempre fica muito boa, porque eu já peguei a experiência de fazer. Só que a primeira vez que eu fiz a minha maionese ficou rala, ficou sopa.
E hoje em dia minha maionese só é muito boa e só dá aquele ponto tão facinho, tão rapidinho, porque eu me atrevi a fazer a primeira. Então, a maionese boa não poderia existir se a ruim não tivesse acontecido anteriormente. E é isso que eu quero trazer para vocês. Não tem como a gente ter um resultado bom sem o ruim acontecer antes pra gente aprender com ele. E acho que era isso. Agora vamos falar sobre o tema inicial do nosso vídeo, que era você é o suficiente. E, de novo, né, voltando naquela questão da autocobrança, e é muito difícil a gente se sentir suficiente se eu sou a primeira pessoa que está te falando isso. Se eu olho pra você e falo, você é suficiente, é difícil pra ti escutar isso, porque você nunca ouviu antes. Você nem sequer imagina como é se sentir o suficiente. Então, é algo novo e a gente costuma ter medo no novo, né? Mas sim, você é o suficiente, você não precisa se esforçar tanto, você não precisa ter tanto empenho, não precisa ser tão pesado, porque você é suficiente. Tudo que você precisa já está dentro de você. Você só precisa acreditar em si. E você é uma pessoa adulta, então tudo bem, você é o suficiente. E se alguém te falar o contrário, o problema é de quem te falar o contrário. Tem uma frase que eu gosto muito, me ajudou muito na minha jornada e eu busco compartilhar ela com vocês agora, para que talvez ajude vocês também, que é: sempre vai ter alguém que não vai acreditar no teu potencial. Não deixe que essa pessoa seja você. Então, para um primeiro passo, comece por aí. Comece a se questionar do por que você não é bom o suficiente. Porque é essa sensação que a gente tem, né? A gente sente que não é bom o suficiente. Por quê? Comece a se questionar e trazer, porque muitas vezes os motivos ali, eu não sou bom o suficiente porque eu não sei fazer dar ponto na maionese. Gente, isso não faz lógica, isso não tem lógica hoje, na nossa mentalidade atual. Mas o que propaga essa sensação de não suficiência é a nossa criança interior. Então, o que a gente precisa fazer é olhar para dentro e acolher essa criança. Então, para finalizar o vídeo de hoje, eu te convido a se olhar no espelho, olhar nos seus olhos e falar: fulaninho, você é o suficiente, eu te amo e eu te aprovo. Então, é isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado alguém de alguma forma, nem que seja 1%. E eu estou aqui me desafiando, porque eu sou o suficiente e tudo bem eu ser um ser humano não perfeito.